A vida profissional do TDAH depende muito da comunicação. Como você se comporta no trabalho ou como enxergam você pode ser decisivo na sua escalada profissional. O problema é que dificilmente alguém te explica qual a melhor forma de agir nesses casos, até agora. Vou te explicar como dominar a vida profissional no primeiro link da descrição. A gente sabe que também tem um conceito, doutor, se eu quero até que você explique melhor pra gente, que existe dois tipos de deficiência. Existe a deficiência biológica, definida ali pela OMS, e a deficiência jurídica, para fins jurídicos e tudo mais. Eu gostaria que você explicasse para mim um pouco qual seria mais ou menos essa diferença e por que o TDAH ele é ou não considerado deficiência aqui no Brasil. Ótima pergunta, Yuri. O que acontece? A gente tem, né, desde 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né, essa lei foi um marco importante, no tratamento dessas patologias, né, o transtorno do espectro autista, deficiências visuais, de uma maneira geral. Existem projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para que o TDAH seja incluído na LBI. Sim, né? Sim. Mas, infelizmente, hoje, de fato, não é. O TDAH não é considerado uma deficiência. Mas a gente... vendo o posicionamento dos tribunais, ora eles consideram o TDAH uma deficiência e ora não consideram. É absurdo isso. O Supremo Tribunal Federal, em 2016, ele teve a oportunidade de tratar sobre esse assunto, um recurso da relatoria do ministro Dias Toffoli. E foi um processo, uma ação que chegou ao Supremo Tribunal Federal, onde um candidato pretendia participar de um concurso dentro das cotas de portadores com deficiência. Um portador de TDAH se inscreveu como candidato portador de deficiência e isso chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal disse que, para ser considerado deficiência na acepção jurídica, precisa ter uma previsão legal. Né? Ou seja, nesse quadro que a gente está falando, o TDAH teria que estar incluído na Lei Brasileira de Inclusão. Né? Agora, por outro lado, a gente tem um decreto de 99, decreto 3298 de 99, ele trata da Política Nacional de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Por esse decreto, ele define a deficiência como uma perda ou anormalidade de sentido ou função. Né? E eu, pessoalmente, tá? E você vai ver alguns julgados levando isso em consideração. Porque o TDAH nada mais é do que uma anormalidade do sistema neurológico. Né? Na letra da lei, é como se você falasse do TDAH. Exato. A LBI ela não estaria embarcado na LBI, abraçado na LBI. Mas aí tem esse como é que é o nome? Um decreto. Um decreto de 99, isso, que fala, ó, tem que ter uma perda parcial, um impacto na vida. Porra, perda de longo prazo, fala de longo prazo. Então, a minha perda cognitiva, ela existe, ela é de longo prazo, ela impacta a minha vida. Então, eu faço parte dessa redação aqui. Exatamente. Ou tá mal escrito esse negócio. Isso, não, e a grande discussão é essa, né? Mas o judiciário, ele tem se mostrado bastante sensível. E, em alguns casos, ele considera, sim, o TDAH como uma deficiência propriamente dita, com fundamento nesse decreto, no artigo desse decreto. Né? Ele define lá a deficiência como uma perda ou anormalidade de função, sentido ou órgão. Né? E, claramente, o TDAH, por tudo que já se sabe hoje, pelos avanços científicos que a gente tem com relação ao diagnóstico do TDAH, ele consiste realmente numa anormalidade de funcionamento do sistema nervoso. Agora, para poder gozar dos benefícios das pessoas com deficiência, e aí a gente entra na questão das cotas, né? As isenções fiscais, tudo isso, medicamentos gratuitos, precisa haver essa alteração legislativa para que o TDAH seja incluído, né? Ou seja, receba o tratamento jurídico de uma deficiência propriamente dita. Mas, voltando aqui ao assunto de que a gente sabe que existem alguns julgados que consideram o TDAH como uma deficiência. Por exemplo, pessoas com TDAH buscam a concessão do benefício BPC-LOAS. Né? Nesses casos, o judiciário entende que essa pessoa, porque
um dos requisitos para você conseguir o BPC é exatamente ser portador de uma deficiência. A lei usa exatamente essas palavras. Esse termo, deficiência. E o judiciário tem concedido, né, o auxílio, o BPC Loas, atendidos os demais requisitos, né, que renda familiar inferior a meio salário mínimo por pessoa, né, não ser beneficiário de nenhum outro regime de previdência ou não receba nenhum outro benefício pecuniário. O judiciário tem sim concedido para alguns casos onde é constatada a incapacidade laboral do portador de TDAH, às vezes associado com algum outro transtorno ou não, ele tem sim concedido o benefício do BPC Loas para essa pessoa e usando o conceito da lei do Loas que diz que precisa ser portador de deficiência. Então a gente vê aí uma certa incoerência, vamos dizer assim, entre o que a jurisprudência diz em algum momento, mas de fato alguns benefícios ainda carecem dessa regulamentação específica. Doutor, uma coisa que eu percebo aqui é o seguinte. Teve um caso, 2019 ou 2018, que teve uma pessoa... Vou puxar da memória aqui, tá? Você aí na internet, dá uma tecladinha que você vai entender, que você vai lembrar desses casos. Alguém passou num concurso da Caixa, e aí era TDAH, e aí passou num vaga PCD. Eu falei, tem caroço nesse angu aí. Aí eu fui investigar, abri o caso, eu fui clicando, achei... O resultado lá daquele Juris Brasil, que negócio que você vê. Aí eu olhei, a pessoa tinha TDAH, tinha uma deficiência auditiva, tinha um DI, tinha assim uma salada de coisa. Sim. Só que na manchete eles esquecem tudo e põem o TDAH. Pessoa com TDAH passou no PCD. Aí chove aquelas mensagens no meu inbox. Tá vendo? Você viu? E agora? Quando é que eu posso pedir? Já posso? Calma, gente. Calma. Então, assim, muita calma. Muita calma. Porque o que você falou também pode ser assim. Você me falou agora assim, não, porque teve um entendimento em um caso ou outro que teve o LOAS. Será que nesses casos do LOAS não era uma comorbidade? Um TDAH com DI, um TDAH com TEA ou com uma deficiência auditiva? E aí eu pergunto, passo até a bola pra Carol. Com base até nisso que a gente falou, que você tá ouvindo aí pra caramba, o que você pensa sobre TDAH ser considerado deficiência, ter essas leis, ser abraçado pela LBI? O que você pensa sobre isso? Olha, sobre a lei de inclusão, em particular, eu acho que deveria entrar. Apesar do TDAH não ser um transtorno de aprendizagem, em muitos momentos acaba comprometendo a aprendizagem. Em muitos momentos, esses alunos, apesar da neurodivergência, eles não são olhados. Sim. Eles não são olhados. E aí, novamente, eu vou para o desdobramento disso. É por isso que eu estou dizendo que, na minha opinião, deveria entrar. Por quê? Indo para a lei de inclusão, vira educação especial, certo? Virando educação especial, doutor Vitor, seja judicialmente, seja junto ao Conselho Tutelar, seja junto à Secretaria de Educação, seja lá o que for, se consegue tudo com muito mais facilidade. É verdade. Tem toda a razão. Se consegue com muito mais facilidade. Isso é um fato. Ponto. Isso é uma coisa indiscutível. E aí lembrando o que vai caracterizar um transtorno. Para ser um transtorno, tem que se cumprir 3 critérios diagnósticos. Intensidade, frequência e o terceiro vai cair exatamente nisso que eu estou falando. Prejuízos para a vida dessa pessoa. Sofrimento significativo para a vida dessa pessoa. Uhum. Então, se um estudante, e aí independente de onde ele esteja, se é jardim, se é Fundamental 1, se é Fundamental 2, se é universitário, sei lá o que for, se ele tenta pleitear algo e o que escuta é mas não é deficiência, mas não sei o quê, mas... Muitos desistem, seu Rizinho já falou tudo. O que é o dilema. É um dilema e é uma discussão absurda em cima disso, entendeu? É complicado. Começa aquela história. Quer passar a mão na cabeça desse aluno. Ele quer uma facilidade, ele quer furar filho. E no Congresso Nacional, como eu disse, existe um projeto de lei para que haja inclusão do TDAH na LBI, né? As discussões que a gente viu no Congresso Nacional é que muitas pessoas tinham um receio
de que o portador de TDAH fosse taxado como uma pessoa com deficiência e isso estigmatizasse muito a pessoa. Porque na sociedade, de fato, existe, né? Infelizmente, a realidade também é assim. Existe essa estigmatização das pessoas que têm TDAH. Algumas pessoas têm um TDAH muito leve. Enfim. Então, essa discussão teve no Congresso Nacional de que, olha, se a gente incluir esse TDAH é uma pessoa com deficiência, isso vai criar um estigma e tudo mais. Enfim, é de fato uma discussão. Né? Tem uma corrente que diz que o TDAH não causa uma perda definitiva de algum... Geralmente essa corrente não tem TDAH. Né? Exatamente. É isso que eu ia falar, porque só se entende tendo ou convivendo muito proximamente com alguém que tem. É no dia a dia ali que se percebe os desafios que essa pessoa lida. Seja o TDAH que ela tenha ou o TDAH com comorbidade que tenha. E aí... Sim, eu já ouvi várias vezes essa questão de, mas aí as pessoas com TDAH vão ser vistas como deficientes, vão ser estigmatizadas, vão ser colocadas à margem da sociedade. E eu acho isso tão bobo, cara. Pois é, por outro lado, ok, a preocupação deveria ser essa? É só isso, então? Porque me parece que o foco está sendo direcionado para algo que tem muito menos relevância do que o que de fato acontece num quadro de TDAH. O que é mais prejudicial para alguém que tem TDAH nessa fase escolar? Aquele garoto ele tem TDAH e, nossa, ele tem TDAH, ele é deficiente. Tá, mas ele está tendo toda a assistência que ele precisa, ele está conseguindo se desenvolver academicamente, ele está minimizando os prejuízos emocionais e sociais dele. Por quê? Quando chega a educação especial, a escola se move. Isso é um fato. Sendo educação especial, a escola morre de medo de acontecer alguma coisa, levar um processo, porque tá sólido na lei. Sim, exato. O TDAH, ele fica flutuando. Flutuando. Ele não é nada. É aquele fuzuê até do cordão de girassol mesmo. Porque o cordão de girassol fala assim, não... Os portais de notícia falaram que o TDAH estava incluso. Eu falei, gente, não está incluso. Não, mas o Globo falou, o G1 falou, cara, não interessa o G1, G2, G3. Tá errado. Porque o que acontece? Polêmica, o TDAH, ele não está incluso na LBI. O que essa lei do girassol faz, que inclusive é a 14624 de 23, é modificar a lei LBI, colocando lá um parágrafo, coloca o cordão de girassol. Então não adianta, você está mexendo numa lei que já não entra você. Exato. Então isso é errado. Aí o que eu penso é o seguinte, algumas pessoas vão falar para mim como se eu fosse contra isso. Eu não sou contra, gente, eu sou contra a gente ficar flutuando no talvez. Não, mas tem uma jurisprudência lá no interior do Piauí. Cara, não interessa. Cadê a lei do TDAH? Cadê ali, no escrito? Você que tem o autismo, você é abençoado com várias leis que vão te ajudar a ter uma vida mais fácil. E o TDAH não é nada disso. Tanto é que quando eu falei eu postei isso, justifiquei, botei por A mais B. A agência Senado se retratou comigo. O canal oficial do Instagram mandou uma nota, falou, não, realmente a gente viu aqui, o TDAH não está incluso, e mandou. Então assim, aí o que eu falo é isso, a gente tem que se preocupar em avançar nesse sentido de ter leis que pode ajudar. Então, essa... Desde quando? Agora. O quê? Agora. Melhorou? Não precisa nem cortar não. Edição, calma aí. Agora. Melhorou? Qualquer coisa, levanta a mãozinha. Então, Yuri, essa questão aí você estava falando do cordão de girassol, desse incômodo, de que fica flutuando, que as pessoas vão falar da jurisprudência, não sei da onde, que é só estadual. Se a gente for pensar, esse tipo de comportamento acontece porque exatamente por não haver uma lei que de fato diga, o que precisa ser feito é isso, é do TDAH, a lei do TDAH, ela deixa tudo muito solto. Então, quando a gente vai para o âmbito escolar, a escola pode interpretar do jeito que quiser. Exatamente. E falar para a família, mas onde que você está vendo na lei que nós, enquanto escola, precisamos fazer tal coisa? Não está escrito. O fato é esse, não está escrito. Exatamente. Não há aí, muito o que fazer. As pessoas que ficam tentando se agarrar nessas jurisprudências, elas estão fazendo, meio que numa atitude de desespero mesmo. Sim. Por terem o entendimento de que há um comprometimento real na vida da pessoa, para alguns mais, para outros menos, dependendo do acompanhamento que tenha, da assistência que tenha, do entendimento que tenha sobre o TDAH. O fato é, há um comprometimento real.
E aí, voltando ao que você havia dito, alguns têm esse receio de virar o estigma, o deficiente. Tá, mas enquanto o olhar for direcionado para isso, para o receio deste rótulo, o fato é que a pessoa com TDAH ao longo da vida vai receber vários outros rótulos. Do preguiçoso, do que não quer nada com a vida, do que é explosivo, menino atentado, do que vive no mundo da lua, do que fica viajando. É isso. E aí, o que tem peso maior para a vida de um TDAH? Ser visto como um deficiente, talvez, ou ser visto como esse monte de coisas ao longo da vida inteira, e lá na vida adulta a pessoa chegar e se sentir burra. Eu escuto demais isso dos meus pacientes. Carol, minha vida inteira eu achei que eu fosse burro. E aí eu vou fazer toda a psicoeducação sobre o que é o TDAH, aspectos neurobiológicos, tudo. Aí as coisas vão se encaixando e a pessoa entende que não, ela não é burra. Fizeram com que ela acreditasse que era burra. Uhum. E ela se percebeu assim em algum nível. Eu até falo assim, outro dia eu fiz um corte, e no corte eu tava lá na Jovem Pan e eu falei sobre isso. Eu falei assim, porque aí a criança chega um momento que ela vai se sentir mal amada, não merecedora de amor, vai se sentir burrinha, vai se sentir... E as pessoas, algumas, tá? Não, mas criança TDAH não é burra. Aí eu falei, gente, então, não é isso que eu disse. Eu falei que a criança com TDAH, na condição de sofrimento que ela tem, ela pode se enxergar como. E aí não adianta você falar que não é, porque ela se esforça. Ela tá dando o seu sangue, mas não tá vendo o retorno. Ela não tá convertendo em nota. Os colegas estão tirando nota, ela não. Então ela pode se sentir, dentre outras coisas, burrinha, menos capaz, alguma coisa nesse sentido. Então é importante ter esse olhar também da pessoa entender o que de fato está acontecendo na pessoa com TDAH. Porque, olha só, eu acho que a criança está mais preocupada em se sentir aquém comparada com seus coleguinhas ali, de tipo... Poxa, então eles sabem mais, eles são mais inteligentes que eu, que eles tiram a nota melhor, do que um rótulo que, sinceramente, a criança tá cagando pra isso. É deficiente. Ele nem sabe o que é isso. A criança, ela tem um mundo mais limitado. É do tipo assim, eu sou mais inteligente ou eu sou mais burro? O outro consegue ou não consigo? É uma coisa mais simplória. E outra coisa, gente, até as pessoas com TDAH mesmo que são contra isso. Tá? E aí que eu falo, eu tenho uma posição bastante neutra. Eu acredito que o fato de ser reconhecido como deficiência... Talvez possa demorar muito para que isso aconteça e, de repente, se a gente tentar por outras vias, a gente consegue direitos específicos para o TDAH. Por exemplo, digamos que a Lei 14.254 ela seja mais recheada, mais preenchida, melhorada, aperfeiçoada, e aí, ser deficiência ou não, pode chegar num ponto que fica irrelevante. Tá? Mas vamos lá. Isso aí é só uma opinião prática e particular minha.